dia a todos e todas. Uma alegria estar aqui. E agradecer ao convite do Centro Cultural para estar presente neste momento e apresentar um estudo. O tema me é muito caro, né? Muito importante para mim, porque retoma uma série de frases de John Wesley, das minutas das conferências, onde ele diz sobre o objetivo do metodismo, e ele diz: não formar uma nova seita, mas reformar a nação, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. E, para tratar deste tema, eu dividi o tema em 3 partes. Primeiro, reformar uma nova seita. Segundo, reformar a nação e a igreja. E terceiro, espalhar a santidade bíblica por toda a terra. E o título da minha palestra agora é Wesley entre as reformas. Por que Wesley entre as reformas? Eu vou tentar mostrar que Wesley, ele quase não é um herdeiro da reforma, no sentido de que várias reformas, deixa eu falar no plural, porque nós temos uma reforma luterana, outra calvinista, outra junguiana e outra reforma radical, tivemos a reforma católica, então são várias reformas. Também, pelo menos 2 revoluções entre o século XVI e o século XVIII. Não é? A Revolução Puritana e os inícios da Revolução Industrial. Wesley está aí, herdeiro deste patrimônio histórico, digamos. Tá? E o Wesley propõe reforma. Que reforma? A minha tese nesse momento é que Wesley nasceu inglês, viveu como anglicano e morreu inglês e anglicano. Essa leitura, ela acompanha mais a linha de pesquisa inglesa. Frank Baker, por exemplo, o mais recente Brian, que mostra o Wesley mais anglicano. Difere da perspectiva americana, que é um Wesley mais igreja metodista. Wesley, para mim, pensou como inglês e anglicano, apesar das influências puritanas, pietistas, arminianas e da reforma continental. Então, a minha abordagem ela é menos igreja metodista, mais movimento inglês. Também difere das teses que projetam Wesley um pouco de lente de aumento na sua presença na Inglaterra. As teses de L. Halevi, por exemplo, que Wesley teria inibido uma revolução como aconteceu na França. Outra tese, que a revolução metodista de Sewell, né, teria sido uma revolução das bases, do povo. Né? Hoje, os estudos diminuem um pouco a presença de Wesley na Inglaterra. O metodismo foi muito forte nos Estados Unidos e está no início
início da identidade americana, mas na Inglaterra essa presença parece que não foi tão forte como esses estudos demonstravam, e hoje os historiadores reconhecem a importância, mas já não dão a dimensão que antes se dava. Por exemplo, o livro de John Kent, Wesley e os Wesleyanos, né? A presença de Wesley é afirmada, o impacto na Inglaterra é reconhecido, mas não tem a dimensão que os estudos ingleses e americanos do início falavam. Então, como entender a frase? Né? Não formar uma nova seita, reformar a nação, especialmente a igreja, espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Primeira parte, não formar uma nova seita. É interessante que a igreja metodista eliminou essa frase das manifestações oficiais quando emite o parecer simplesmente de que o objetivo da igreja é reformar a nação, especialmente a igreja, espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Por que omitiu o início? Para mim, é que isso seria admitir uma certa tensão e um paradoxo. Não formar uma nova seita. Acontece que foi formada uma igreja. Então, há um paradoxo aí que eu acho que, se fosse aceito, seria benéfico para a igreja. Não é? Então, Wesley, quando pronunciou essa frase, ele estava realmente preocupado em que as sociedades metodistas não se separassem da igreja anglicana, que as sociedades metodistas permanecessem no âmbito da igreja anglicana. Wesley era inglês e bem anglicano. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Né? Primeiro, o anglicanismo, ele se distanciou e estabeleceu um tipo de reforma diferente da reforma do continente. Né? O anglicanismo, ele já foi um primeiro Brexit, né? Quando estabeleceu uma reforma separada, diferente da reforma do continente. Né? A reforma da Inglaterra foi inglesa, entre aspas. Né? Henrique VIII, né, foi inicialmente agraciado pelo Papa com o título de defensor da fé, porque escreveu um livro combatendo o pensamento de Lutero. Né? Mas Henrique VIII e o povo inglês já vinha cultivando certos conflitos com o papado, e quando surgiu o problema do divórcio com Ana Bolena, Henrique VIII se declarou chefe da igreja, né? E já em 1534 o parlamento reconheceu a separação definitiva da igreja da Inglaterra com a igreja católica. Né? Depois vieram, né, os trabalhos que fazem parte da identidade anglicana, como Cranmer, né, através do livro de oração comum, e depois os 39 artigos de religião. Essa reforma anglicana foi muito liderada pela nobreza, pela elite inglesa, né? Ela foi mais Tory, que é a Câmara Alta do inglês, do parlamento inglês, do que Whig, a Câmara Baixa. Ou seja, foi mais ligado à elite e à nobreza, mais conservadora do que próxima do povo. Né? Mas essa reforma não foi nem católica, nem luterana, nem calvinista.
né? E uma reforma que deixou, né, o povo dividido. O povo se dividiu, houve conflitos bastante sérios, né? O governo inglês, o rei e o parlamento estabeleceram atos, né, de perseguição para aqueles que não adotavam a identidade anglicana, né? Depois, esse ato foi, vamos dizer assim, minorado com um ato de tolerância. Mas, de qualquer forma, esses atos serviram para confiscar e perseguir muitas dissidências e muitos puritanos, muitos deles migraram da ilha para os Estados Unidos e para outros países de fala inglesa. Um elemento novo que aparece no século XVI, final do século XVI, são as sociedades. As sociedades parece que constituíram uma forma de mais aproximação entre a igreja anglicana de alta formação, né, dos nobres e da elite, com o povo. Então, as sociedades tiveram um papel de intermediação aí, na minha perspectiva. Como é que o Wesley se situa nesse quadro? Primeiro, os avós de Wesley eram puritanos. E Wesley vai ter uma influência na família do puritanismo. Mas os próprios avós foram perseguidos, inicialmente pela igreja oficial, depois teve problemas com os próprios puritanos e eles retornaram à confissão anglicana. Então, retornaram à igreja anglicana. Então, os pais do Wesley já serão anglicanos, né? E o Wesley será profundamente inglês e profundamente anglicano. As vezes que o Wesley se refere à igreja, ao rei e à política dos Tories, geralmente ele se refere mais ou menos com coisas uma implicada na outra. Amar o rei, amar a igreja, amar a Deus, para Wesley eram coisas que às vezes se misturavam. Como uma carta que ele escreveu a um dissidente, né? Ele diz: olha, se você ama a Deus e ama a igreja, você não pode deixar de amar o rei, porque você vai dividir a igreja e vai dividir a Inglaterra. Então, essas frases mostram como é que Wesley, de certa maneira, reunia essas grandezas e como elas se interrelacionavam. Wesley foi formado na teologia anglicana e desenvolverá vários aspectos da teologia anglicana. A teologia anglicana, ela será uma teologia voltada, por exemplo, para uma valorização dos sacramentos. O Wesley vai valorizar os dois sacramentos. Será uma teologia muito formada na leitura dos pais da igreja. O Wesley foi um leitor assíduo dos pais da igreja. A teologia anglicana valorizará a teologia natural. O Wesley abrirá um espaço para a teologia natural. Wesley também adotará, dentro da perspectiva da sociedade metodista, o livro de oração comum e os 39 artigos da religião, reduzidos a 25. Tá? Uma grande ênfase da teologia
da criação. Wesley também dará grande ênfase à teologia da criação. Agora, uma grande influência também que Wesley terá será do pragmatismo inglês e do empirismo de John Locke. John Locke é anglicano e o empirismo de Wesley será muito importante porque Wesley parece que trabalhará com o pé em duas canoas. Eu vou dizer assim, uma canoa mais teológica e anglicana e uma canoa mais prática, de teologia prática envolvida com decisões que envolvem o contato com o povo. A palavra povo, que aparece aqui agora, é um elemento fundamental para a teologia de Wesley, né? Porque Wesley, ele descobriu o povo. Há uma narrativa de Wesley sobre o porteiro da universidade. Ele tem um diálogo já no final do seu curso com esse porteiro, e ele diz que nunca tinha notado claramente a vida desse porteiro. Até um dia muito frio, e o porteiro lá, ele resolve conversar com o porteiro e o porteiro conta a vida dele. Wesley fica impressionado com as dificuldades e o sofrimento do porteiro. E Wesley passa a perceber o pobre, enxergar o pobre. E essa transformação em Wesley, para mim, foi muito importante, coisa que não aconteceu durante o curso. No final do curso, Wesley, de repente, descobre o povo inglês sofre. O povo inglês vive uma situação de abandono, o povo inglês não está sendo atendido pela igreja anglicana. Então ele procurará uma forma de aproximar-se desse povo e não deixará a teologia anglicana e procurará se aproximar do povo. Aí a influência puritana será mais importante. A influência puritana abre para ele possibilidades de uma perspectiva de prática cristã e de vida de santidade que ele não encontrou na teologia anglicana. Então, ele passa a incorporar os escritos puritanos e trabalhar nessas duas perspectivas, de uma teologia bem formada, estruturada a partir do anglicanismo, e uma teologia prática a partir dessa perspectiva de aproximação do povo. Não é? Agora, Wesley sempre teve a preocupação de não se separar do anglicanismo. Não é? É sintomático, né, que a igreja metodista tenha suprimido essa primeira parte da frase. Não é? Mas é uma perspectiva mais da igreja. O movimento de Wesley, no meu entender, na minha interpretação, Wesley se manteve sempre contra a separação. Houve tensões, houve muita pressão para que Wesley se separasse. Do ponto de vista da igreja metodista, se levantam vários argumentos. Não, Wesley se aproximou da separação. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não. Um argumento é que Wesley não teria se separado por razões pragmáticas, de não perder os benefícios de estar dentro da igreja anglicana, benefícios oficiais. Eu não concordo com esse argumento, eu acho que ele não encaixa, embora algumas frases do Wesley possam indicar nesse sentido, eu acho que não encaixa com a personalidade de Wesley. Eu acho que isso não seria um motivo para o Wesley não se separar. Os outros argumentos seriam as ordenações que o Wesley fez para a Inglaterra e para a Escócia.
Então seria um sinal de separação. Eu também tenho minhas dúvidas. Eu acho que não seria um sinal de separação. Eu acho que o Wesley aí foi politicamente pragmático. Os Estados Unidos necessitava de pastores para prosseguir no trabalho, inclusive do metodismo, e a Escócia também, e havia os conflitos no parlamento e as autoridades eclesiásticas se recusaram a ordenar pastores para essas regiões. Wesley, pragmaticamente, reclama uma autoridade apostólica de presbítero, reúne presbítero e ordena pastores. Mas ele nunca fez isso com o próprio movimento metodista na Inglaterra. Então, esse argumento, eu acho que ele é um argumento historicamente condicionado às situações políticas. Enfim, Wesley, em vários momentos, defendeu a não separação. Por exemplo, em 1747, ele escreve uma palavra a um independente, a um dissidente, onde ele argumenta, né, a unidade da igreja, a unidade da Inglaterra e, inclusive, defendendo uma fidelidade monarquista, né, que era típico também de Wesley. Esse texto ele é muito interessante para mostrar quem é Wesley, né? Depois ele escreveu razões contra a separação. Quando há uma pressão muito forte, né, para a separação, Wesley se põe a pensar, o irmão dele, Carlos Wesley, chama a atenção dele e diz: olha, lembre-se do que você já escreveu nas razões contra a separação. E depois também temos um outro texto, né, onde ele pergunta: devemos nos separar da igreja da Inglaterra? Ora, notem aí que a igreja da Inglaterra, não é a igreja na Inglaterra, é a igreja da Inglaterra. Então o anglicanismo é realmente uma reforma tipicamente inglesa. O primeiro selo de Wesley, que ele colocava nas cartas, tem os verbos crer, aliás, amar, crer e obedecer. Wesley sempre enfatizou a obediência. A obediência para Wesley não era só a Deus, era obediência à igreja e obediência ao rei. Então, Wesley, ele vai se manter anglicano até o final da vida. Ele morreu anglicano. A separação só acontecerá mais de 4 anos depois da morte de Wesley. Durante o período em que Wesley esteve à frente do movimento metodista, essa separação não foi possível. O segundo ponto é reformar a nação e especialmente a igreja. Para Wesley, a nação estava vivendo momentos muito difíceis em termos econômicos e políticos. E a igreja também. Além da crise política, havia a crise do corpo de clérigos da igreja. Não é? Os clérigos acomodados, clérigos que não se dedicavam realmente à vida e ao povo, clérigos que estavam a serviço do Estado, e faltava realmente um elemento mais evangélico para que esses clérigos pudessem se aproximar realmente do povo necessitado. Então, o que o Wesley vai propor é realmente uma reforma, mas é uma reforma sem deixar a igreja anglicana. Ele quer reformar a igreja
sem deixar o anglicanismo. Era mais ou menos como perguntar como é que a igreja High Church precisa se tornar Low Church, ou seja, como é que a igreja da do alto extrato inglês deveria se tornar uma igreja próxima do povo. Né? As sociedades anglicanas apareceram como um caminho para isso, né? Porque era o extrato da igreja mais próximo do povo, ou seja, mais folk. O movimento deveria ser uma sociedade aberta, uma sociedade anglicana aberta ao povo pobre. E Wesley teve uma ampla preocupação, se não uma ampla visão, pelo menos uma ampla preocupação com as questões sociais que abalavam a igreja e abalavam o país. Né? Wesley, nesse ponto, né, ele vai agir com uma perspectiva anglicana, puritana e arminiana, mas nunca vai deixar de ser anglicano. Teologicamente, Wesley foi anglicano, embora a teologia prática fosse puritana. Wesley, ele permaneceu anglicano porque realmente ele não podia concordar com muitos aspectos da teologia luterana e calvinista. Aliás, eu acho que Lutero leu pouco Lutero e leu pouco Calvino. Nos diários do Wesley, frases que ele diz assim: olha, fui ler o comentário ao Gálatas e me causou profundo desgosto. Os calvinistas e o próprio professor Rainer nos diz que o Lutero de Wesley foi mais conhecido pelos moravianos do que pelas próprias obras de Wesley. Wesley não era mais lido nas camadas do puritanismo e não na teologia inglesa. Wesley foi pouco lido na teologia anglicana, não é? E Calvino, não é? Também Wesley conheceu mais no contato com os calvinistas do que propriamente. Não há muitos sinais de que Wesley tenha se dedicado extensivamente às obras dos reformadores. Quando Wesley adota o arminianismo, né, o arminianismo é uma forma de dizer: olha, não sou católico, não sou luterano, não sou calvinista, sou anglicano. Embora arminiano fosse um calvinista holandês, né, a teologia dele era muito próxima do que o Wesley se propunha em manter a teologia natural, o livre-arbítrio e fazer na graça mais um pacto divino do que realmente a perspectiva luterana da graça. O Wesley, ele vai se aproximar do povo. Isso para mim faz toda a diferença. A aproximação de Wesley do povo aparece em vários aspectos. Primeiro, Wesley gastou tudo com o povo. Praticamente tudo que ele ganhava, a finalidade era o povo. Ele não guardou nada para si. Wesley era um doador muito generoso. Esse é um aspecto pouco comentado de Wesley, mas o Wesley era muito generoso naquilo que ele recebia e distribuía. Ele distribuía realmente em muitas formas, de muitas maneiras, especialmente para o povo pobre. Né? E o Wesley, ele
direcionados para esse ponto. Os trabalhos que eu vou dividir em 5 itens. Trabalhos relacionados com a educação, trabalhos relacionados com a saúde, com a pobreza em geral, trabalhos com as questões que envolvem a escravidão, a guerra, o álcool, as prisões e trabalho de crítica à igreja. Primeiro, a educação. O trabalho de Wesley com a educação foi imenso. Um dos exageros que aparece dessa influência de Wesley, né? Aparece na Enciclopédia Britânica, em suas edições mais antigas, né? Depois retiraram esse item, dizendo que Wesley foi o maior educador inglês do século XVIII. Pelo menos o que realizou mais obras de educação no século XVIII. Esse aspecto tem um fundo de verdade, mas é um exagero. E as edições da Enciclopédia Britânica retiraram essa frase. Mas o Wesley se preocupou muito com a educação e procurou criar escolas para o povo. Lembrem-se que as escolas dominicais tiveram origem no movimento metodista. Haighton, presbiteriano, publicou a primeira obra sobre escolas dominicais e levou à fama. Mas as primeiras escolas dominicais foram abertas por mulheres metodistas. Então, as escolas dominicais têm origem no metodismo. Outros aspectos é que Wesley criou muitas escolas, inclusive escolas paroquiais, para atender mais os pobres. Inclusive, o college, ou a universidade que Wesley tentou criar, ele criou, né? Era uma escola que não deveria atender só as elites. É uma universidade que deveria atender também o povo pobre. O Wesley estabeleceu no reino inglês várias salas de leitura. Então ele não estabeleceu só salas de pregação ou salas de oração. Eu acho que ele nunca chamava de igreja. Era sempre room, salas. Salas de pregação, salas de oração e salas de leitura. As salas de leitura eram estantes com mesas para as pessoas tomarem livros e lerem gratuitamente as obras que o Wesley colocava à disposição. O Wesley escreveu sem número de obras populares. Na verdade, ele resumia as obras dos clássicos até os autores mais populares, dos puritanos aos místicos e obras de teologia. Ele resumia, colocava em forma de livro barato, livro popular, para vender a preços bem populares ao povo. Se o Wesley tivesse cobrado realmente o que ele produziu, só com a venda de livros, eu acho que ele seria um dos homens ricos da Inglaterra. Mas ele produziu livros populares para serem vendidos a preço de custo. Além das escolas paroquiais, ele estabeleceu também várias formas de os pastores se ocuparem das crianças pobres. É conhecido o fato de que o Wesley exigia dos pastores uma capacidade de lidar com as crianças. E quando um pastor diz, não, eu não tenho jeito para lidar com as crianças, ele responde bruscamente, então você não pode ser um pregador metodista. Se você quer ser pregador metodista, você tem que lidar com as crianças e com as crianças pobres. E o Wesley exigiu, então, da prática pastoral, uma forma realmente de procurar o povo e viver para o povo. A educação para o Wesley adquire, em muitos aspectos, um caráter salvífico. Ou seja, a educação não é só um aspecto
superficial do ser humano. O ser humano só se forma pela educação. Sem educação, o ser humano não se constitui como humano. Nós precisamos da educação que começa em casa e se prolonga em outras formas de educação, que é a forma de transmitir a cultura. O ser humano não é uma ilha, o ser humano depende dos outros. E o Wesley considerou que a educação era algo essencial para a própria salvação. Nisso ele acompanha, sem saber, Kant, né? Que diz que o ser humano é um ser que se forma, que se constitui através da educação, sem o qual o ser humano não desabrocha, não aparece, ele fica só em sua potência sem se tornar apto. Então, a questão para o Wesley é que a educação era uma questão essencial e o pobre estava privado desse aspecto essencial da vida humana, principalmente depois que necessitava da escola. O segundo ponto, a saúde. Não é? O Wesley se preocupou muito com o povo também através da saúde. Ele estabeleceu o primeiro ambulatório quando ele comprou a fundição lá em Londres, né? Uma fábrica de canhão que tinha explodido e ele comprou barato, reformou e estabeleceu lá o primeiro ambulatório gratuito de Londres. Né? Ali ele estabeleceu consultas e uma farmácia. Na dificuldade de conseguir médicos que trabalhassem de graça, os médicos eram todos a serviço da elite, o Wesley, ele mesmo, passou a dar consultas. Aí vocês vão dizer, ele é charlatão. Não, Wesley não era um charlatão. Ele estava autorizado a dar consultas porque ele seguiu em Oxford cursos relacionados à fisiologia humana, que era um dos interesses de Wesley, e que o autorizava a dar consultas com determinados limites, especialmente para certas doenças mais comuns. Então, Wesley não era um charlatão. Ele tinha autorização para dar essas consultas. E Wesley escreveu livros de medicina popular, pelo menos 3 livros, um dos quais teve inúmeras edições, foi muito lido. Hoje, completamente ultrapassado, né? As receitas de Wesley hoje já não batem com o que nós conhecemos hoje da medicina. Mas foram muito lidos e foi uma manifestação forte de medicina popular. E o Wesley também utilizou muito a cadeira elétrica. Não é o que vocês estão pensando. Wesley importou de Benjamin Franklin, ele escreveu para Benjamin Franklin, importou uma cadeira elétrica. O Benjamin Franklin estava trabalhando com a questão da eletricidade, né? E a eletricidade começava a se tornar algo prático. O Wesley fez muitas experiências com eletricidade, ele tinha aparelhos para isso, e importou do próprio Benjamin Franklin uma cadeira elétrica. Para que a cadeira elétrica? Para eletroterapia. A cadeira elétrica só se torna símbolo de morte no século XX. No uso que o Wesley fazia era para tratar as pessoas. E o Wesley usou muito, extensivamente, essa cadeira elétrica, na medida em que ela passou a ser muito procurada. O pessoal gostava de levar choque. Se não curasse, pelo menos saíam bem calmos. É interessante ver alguns livros de história da medicina que colocam Wesley como um dos precursores da eletroterapia, que em alguns casos está retornando hoje, mas
mas é outro problema. E a preocupação de Wesley também com a higiene. Várias vezes Wesley se preocupava em ensinar para o povo pobre, evitar as doenças através da higiene. E o outro aspecto da saúde é que, assim como a educação, Wesley considerava a saúde como essencial à vida humana e parte do elemento salvífico. Então, a grande preocupação que Wesley tinha com a saúde, especialmente a saúde do povo, é que cuidado com o corpo é essencial à salvação. Cuidado com a saúde, a necessidade de desenvolver condições para as pessoas não só ouvirem, entenderem e praticarem a fé, era importante para o Wesley. Então a saúde para o Wesley era parte do processo de salvação. A salvação para o Wesley não era algo instantâneo, era algo que não começava e deveria ter uma sequência. Educação e saúde para o Wesley eram importantes. E a questão da pobreza, né? Wesley fez várias advertências duras contra os ricos, contra a ganância, e mostrou como que a riqueza na Inglaterra não servia para ajudar o povo. Escreveu inclusive um livro sobre a escassez de alimentos e a dívida inglesa formada através do luxo. E o Wesley, ele dirá numa frase célebre que ele tolera os ricos e ama os pobres. Tolera os ricos e ama os pobres. Essa preocupação com a economia acompanhou o Wesley em vários momentos. Na fundição, ele chegou a criar um banco que emprestava dinheiro aos desempregados. Vocês conhecem algum banco hoje que empresta dinheiro para os desempregados? Emprestar dinheiro aos desempregados é perder dinheiro. O Wesley emprestava dinheiro aos desempregados, e aqueles que conseguiam se reerguer no trabalho devolviam o mesmo valor que tinham recebido. Esse banco durou vários anos lá na fundição e foram atendidas então muitas pessoas que recorriam ao banco na situação de desemprego para poder sobreviver. Né? A preocupação de Wesley também com a dureza do trabalho, com a exploração do trabalho e com políticas que não tinham atenção para a vida do trabalhador foram preocupações também de Wesley. Outras grandes preocupações de Wesley que falam do oprimido, do pobre, é a grande preocupação de Wesley sobre a escravidão. Né? Inclusive o livro, o texto do Wesley, Pensamento sobre a Escravidão, foi traduzido e publicado pelo professor Helmut, que tem uma introdução que é, sem dúvida, o melhor trabalho que nós temos em língua espanhola e portuguesa. Língua inglesa eu não sei porque eu não conheço todo o complexo de produção lá dos ingleses, em língua inglesa, desse aspecto, mas realmente em língua espanhola e língua portuguesa é o melhor que nós temos sobre a questão da escravidão no pensamento de Wesley. Wesley, ele não só apoiou os movimentos de luta contra a escravidão, inclusive se havia sociedades que tinham ligas, e o Wesley apoiou isso e levou o movimento metodista a apoiar esses movimentos contra a escravidão, mas também foi decisivo em mudar a opinião de Wilberforce, que era um anglicano, que lutava contra a escravidão no parlamento inglês. Wesley escreveu algumas cartas para Wilberforce, e a última carta escreveu quando Wilberforce
vencendo a luta, considerando-se derrotado na luta contra a escravidão, muitas resistências, e ele praticamente estava entregando o jogo, abandonando a luta. E o Wesley escreve uma carta para ele, né, dizendo: olha, Deus está com você, você precisa continuar mantendo a sua voz, porque existem muitas pessoas que estão querendo que você continue essa luta para eliminar da terra uma das maiores vilanias que o ser humano já produziu, um ser humano escravizar outro. Então, siga nessa luta. E Wilberforce, com essa carta, ele parece que mudou a sua direção, seguiu no processo, e logo veio a proibição do tráfico negreiro e depois a abolição da escravatura. Uma outra preocupação de Wesley, onde tem páginas realmente muito fortes que valem a pena ser lidas, é a luta de Wesley contra as guerras. Wesley condena profundamente as guerras e tem uma forma de fazer isso, onde realmente ele mostra que a guerra é crime contra o povo, porque quem mais sofre na guerra é o povo. Então, ele mostra como é que a guerra é um sinal realmente de fraqueza da igreja, é um sinal de políticas de interesses, é sinal de pecado. A guerra é um dos maiores sinais do pecado humano. E as preocupações de Wesley também com o vício, principalmente o alcoolismo, né? Wesley não era moralista com respeito ao álcool. Ele criticava o vício que assolava o povo e as camadas populares, né? Sabe-se que nas grandes cidades inglesas os bares faziam sequência de promoção, onde você tomava alguma coisa aqui, depois tinha promoção no próximo, chegava no próximo, você caía. Né? Então, no final da rua, o pessoal já caía derrubado pela bebida. Então, era um mal que assolava muito as famílias inglesas e era um mal, né, que tomava conta de muitas famílias pobres, principalmente. E também as prisões, né? As prisões inglesas que Wesley critica, na verdade, eram hotéis comparados com as nossas. Mas o Wesley se preocupava muito com a dignidade do ser humano. Ele diz que todo ser humano tem a imagem de Deus. A imagem de Deus nunca foi perdida para o Wesley. A imagem de Deus foi arranhada, se tornou doente, ficou doente, mas todo ser humano traz com ele a imagem de Deus. Então era preciso dar dignidade mesmo aos criminosos. E uma carência dessas preocupações de Wesley, do ponto de vista político, foi que ele parece ter não dito nada contra o colonialismo. A Inglaterra era colonialista, ele não falou nada contra o colonialismo, inclusive quando os Estados Unidos se declaram a independência da Inglaterra, o Wesley critica, né, os americanos. Depois ele vai apoiar, ordenando pastores para lá, inclusive bispos para lá, mas ele não apoiava a independência, pelo menos aparentemente, dos povos colonizados pela Inglaterra. Outra crítica que, em relação com a crítica em Wesley, é a crítica à igreja. Wesley foi muito crítico do anglicanismo, embora ele fosse visceralmente, né, e tivesse a sua coluna vertebral
principalmente a partir da ideia de criação. A ideia de criação para Wesley significa, pelo menos para mim, o quadro da teologia wesleyana. A teologia wesleyana vai dar criação à nova criação. Há sermões belíssimos e bastante interessantes e profundos de Wesley sobre a educação, sobre a criação nessa fase. A questão para Wesley era que a criação, isso era próprio da igreja anglicana, os estudos da natureza e da criação, a criação fornecia uma primeira base. A natureza era uma primeira base que a própria graça recupera para o processo salvífico. É isto que fez com que Lutero não pudesse ter a recepção de Lutero e a recepção de Calvino, a não ser de modo anglicano. Para Wesley, a natureza é importante. A criação ainda conserva elementos importantes. E a criação tem no ser humano algo que é próprio do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que ele vai se apoiar depois também em Armínio, é algo da criação. O ser humano nasce com a imagem de Deus, e essa imagem de Deus diz que o ser humano é livre. A imagem natural do ser humano diz que o ser humano é livre. A imagem social do ser humano diz que o ser humano é um ser humano de convivência. E a imagem moral do ser humano diz que o ser humano é um ser que tem valores, mas é pecador e necessita da graça. Então essas três formas da imagem dele eram típicos também do estudo da teologia anglicana, que partia da teologia natural, ou da ordo naturalis, ou ordo creationis, para a ordo salutis, ou ordem da salvação. Então, essa articulação da ordo naturalis, da ordo creationis com a ordo salutis, é um movimento que não é tipicamente puritano, nem luterano, nem calvinista, é puramente uma articulação que Wesley faz a partir da sua coluna anglicana. Wesley, ele, como anglicano, ele foi obrigado a assumir perspectivas mais práticas, né? E essas perspectivas mais práticas vieram do lado puritano. Agora, eu não acho que a teologia de Wesley só foi teologia prática. Eu acho que a estrutura do pensamento teológico do Wesley foi muito bem elaborada a partir da teologia anglicana, e ele incorpora a essa teologia uma perspectiva mais prática, e ele vai dar uma certa ênfase à teologia prática em relação ao movimento metodista, porque era o que mais interessava ao movimento metodista. Mas, no fundo, ele tem uma estrutura teológica bem estabelecida. Então, essa conjunção de teologia anglicana com teologia prática eu acho fundamental para um melhor entendimento de Wesley. Wesley, ele foi anglicano e nunca aceitou plenamente a separação. Uma frase de Wesley famosa também é: não temo que o movimento metodista venha a desaparecer. O meu temor é que venha se tornar uma seita sem sabor, sem força, uma seita que não é capaz de saudar o mundo, a sociedade. Esse era o temor de Wesley. Ele estava preocupado se ia subsistir ou não, ou como seita. Ele estava preocupado realmente
que o movimento metodista devia ter a vitalidade evangélica de fermentar na vida nacional, na vida do povo, na vida da igreja. Quanto tempo eu tenho aí? Meia hora. Então tem muito tempo ainda. Acho que não dá nem usar todo esse tempo. A terceira parte, né, espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Um dos aspectos fundamentais do pensamento wesleyano, e o Wesley vai considerar que é propriamente a sua contribuição, a contribuição mais tipicamente wesleyana, o Wesley vai dizer que é a experiência e a santidade. Porque as outras partes, de certa maneira, ele desenvolve, ele desdobra a partir da teologia anglicana existente. Agora, santidade e experiência, isso era algo enfatizado no movimento puritano. E ele vai justamente dar ênfase a esses aspectos, e esses aspectos serão reconhecidos por vários autores, inclusive o Dr. Albert Outler, que vai transformar o triângulo anglicano de fontes da teologia num quadrilátero wesleyano. O quadrilátero wesleyano de teologia, de fontes da teologia, tem nos quatro planos o seguinte: Bíblia, tradição, razão e o acréscimo propriamente wesleyano, que seria a experiência, que incluiria aí a perspectiva da santidade. Esse quadrilátero, ele não faz plena justiça ao pensamento wesleyano, porque deixa de fora justamente o aspecto da criação, que é muito forte no wesleyano, e que é um outro aspecto que vem da sua linha mais anglicana, que é o aspecto da criação como fonte de teologia. Wesley defendia uma certa teologia natural, Wesley defendia a criação como ponto de partida para entender a teologia e defendia perspectivas de restauração da criação, na nova criação, que incluía toda a criação. Né? Toda a criação faz parte desse processo salvífico. Né? Isso quer dizer que nós não seremos salvos, segundo Wesley, sem a criação. A criação espera a salvação como nós esperamos. No mundo onde a salvação é pregada de modo muito individualista, salvação das almas, né? O Wesley se preocupava com o aspecto social da salvação e com o aspecto cósmico da salvação, onde a criação também é parte. Então, nós somos criaturas e não vamos ser salvos sem a criação, se analisarmos de perto essa perspectiva wesleyana da criação. Então, esse elemento da experiência é incluído no quadrilátero. Só que, lei dos metodistas, quando se dava um curso da Baixada Fluminense sobre a teologia wesleyana, e era utilizado aquele livro Coletânea da Teologia de John Wesley, que tem uma parte dedicada à criação, né? Os leigos estavam meio perturbados com o fato de que a Bíblia estava no mesmo plano de tradição, razão, né? E alguém teve a ideia de falar: não, a Bíblia não pode ficar nesse plano aí, não. A Bíblia tem que ir para o centro. Né? E na discussão, alguém teve a ideia: ó, se a ênfase de Wesley é tão grande na criação, a criação é fonte de teologia, então por que não colocar a criação no outro lado? Né? Hoje nós temos um quadrilátero que faz muito mais justiça ao pensamento wesleyano do que o quadrilátero americano do Albert Outler. É um quadrilátero teológico
e no centro bíblico. É muito mais satisfatório. Eu creio que nós aqui no Brasil estamos defendendo essa posição. Os americanos, acostumados a terem sempre razão, têm dificuldade de aceitar um pouco isso. O Wesley, então ele vai incorporar na sua perspectiva essa visão puritana e também um pouco pietista, mas ele vai entrar em tensão com o equilíbrio anglicano, a via média anglicana, que era também incorporada ao método de Wesley. A via média exigia equilíbrio. E muitas vezes essa tendência puritana e pietista não atendiam ao critério do equilíbrio. Notem que puritano e pietista não são sinônimos. Tem muita gente que acha que puritano e pietista são coisas muito diferentes. O puritanismo é tipicamente inglês, muito voltado para a presença na sociedade. Inclusive, o puritanismo foi responsável por uma revolução puritana na Inglaterra. Coisas que jamais seriam possíveis no pietismo de origem alemã. O pietismo alemão eram preocupações mais voltadas para uma comunidade, uma grande preocupação voltada para o ensino, que atraiu muito Wesley também. Wesley ficou impressionado com as escolas pietistas, mas são coisas diferentes. Influenciaram Wesley também de modo diferente. Wesley, no final das contas, ele não vai ser tão puritano ou tão pietista como os moravianos gostariam. Inclusive, há uma ruptura com os moravianos, e os pietistas também não ficam satisfeitos com, às vezes, as críticas que Wesley faz ao próprio puritanismo. Eu creio que a via média de Wesley é a conjunção da via anglicana com a via puritana e a via bíblica. Eu creio que aí nós temos um elemento vital do pensamento wesleyano, que não é nem luterano, nem calvinista, nem católico. Agora, espalhar a santidade bíblica por toda a terra implica que Wesley pensasse na salvação como algo a ser desenvolvido. Não existe para Wesley salvo para sempre. Para Wesley, a salvação precisava ser praticada. A prática da salvação. Isso quer dizer que deveríamos praticar a criação, e Wesley teve muitos aspectos de preocupação ecológica. Então, era preciso praticar a criação, praticar a aliança, praticar o reino, praticar a ressurreição. Então, era uma forma de cristianismo prático que o Wesley vai desenvolver o aspecto da santidade. Então, a salvação tem um aspecto que relaciona-se com algo de processo, algo de caminho que precisa ser praticado. A expressão caminho da salvação é típica também, que o Wesley implicava nesse caminhar. Wesley não assumirá uma perspectiva mais unilateral da graça. A graça para Wesley tem que ser acompanhada da resposta humana. A resposta humana quer dizer que o ser humano ele tem um aspecto sinergista, ou seja, nós temos que, unidos da graça, trabalhar com a graça. Então, esse aspecto sinergista, assumido por Wesley, significa que a graça não faz
sozinho. Não é? Às vezes cita-se um texto atribuído a Agostinho, que eu nunca achei em Agostinho, que diz que Deus que nos criou sem nós não nos salvará sem nós. Então, essa questão mostra que ser cristão necessita resposta ou responsabilidade. Responder. A responsabilidade pela criação, responsabilidade civil, responsabilidade social, responsabilidade pessoal, responsabilidade comunitária. Não. Às vezes eu penso que o metodismo no Brasil e as igrejas evangélicas no Brasil perderam muito essa visão e caminharam muito na salvação das almas. Esqueceram o aspecto social, esqueceram o aspecto cosmológico. O abandono do plano para a redenção é muito típico da atitude que a igreja seguiu. O Wesley, ele vai, com o sinergismo, valorizar muito o livre-arbítrio. Ou seja, o ser humano tem que ter condições de exercer o livre-arbítrio. Para isso, ele precisa, então, das bases naturais de educação, das bases naturais de saúde. E a responsabilidade civil implica numa santidade social. A santidade social, não é só a santidade pessoal. O Wesley, ele sempre teve em mente a dimensão social da santidade. Ele chegou até a declarar uma frase que foi muito mal interpretada, dizendo que basta a santidade social. Por quê? Porque a santidade social implica na santidade pessoal. Agora, a santidade pessoal pode ser entendida como divorciada da santidade social. Aí é um mau entendimento da santidade pessoal. O Wesley, com todas essas obras, com toda essa dimensão do movimento metodista, ele praticou, sim, a dimensão da santidade pessoal e a dimensão da santidade social. A santidade pessoal é fundamental. Não estou negando a importância da santidade pessoal, inclusive no mundo massificado, o pessoal deve ser valorizado. Mas a santidade social é fundamental. Nós vivemos numa época no Brasil onde parece que existe um vazio de voz da igreja numa das maiores crises sociais e políticas que nós vivemos. Onde está a igreja? Onde ela está falando? Nossos representantes lá parece que são tão corruptos ou mais corruptos que aqueles que estão lá. Mas a igreja tem responsabilidade social e a igreja está calada. Não é? A opção da igreja é salvar a alma. Será que esse é o caminho? Bom, fica para pensar. Não é? Outra preocupação que o Wesley, com a santidade, foi aproximar os resultados da ciência para o benefício do povo. A relação natureza e ciência, eu não vou falar muito sobre isso, isso daí dá muita polêmica também. Então, eu prefiro deixar somente indicar a questão. E, por fim, o Wesley tinha uma perspectiva high church bastante autoritária. Então, ele praticava um certo autoritarismo e a disciplina era uma coisa fundamental para ele. Sem disciplina, sem condições de cumprir a dimensão de convivência da criação. Então, para Wesley, a providência da criação já tinha estabelecido que é necessário disciplina. Sem disciplina, sem possibilidade de convivência, e o Wesley foi um guardião da disciplina bastante duro. Então,
o quadro teológico anglicano, principalmente a partir do quadro de uma teologia da criação. Isso criou tensões. Há uma certa tensão aí entre a teologia de Wesley no aspecto de estruturação teológica e a teologia prática de Wesley. No caso, é muito interessante ver também que a própria aproximação que Wesley faz do povo venceu mais pela prática do que pela sua forma de fazer teologia. Né? Engraçado que Wesley, quando vai dizer que vai fazer teologia em favor do povo, ele diz em latim. Ora, dizer que vai fazer teologia em favor do povo em latim não é uma coisa muito popular. Então, Wesley viveu muitas paradoxas, muitas tensões, e uma dessas foi realmente essa tensão entre a estruturação teológica e